E aí, galerinha, estamos de volta para responder mais uma questão, dessa vez uma questão do Somos 1 do ano 2026. Vamos lá. A tabela apresentada, contendo as densidades de diferentes materiais, foi utilizada para determinar o comportamento das forças mecânicas que atuam em âncoras feitas com cada um dos materiais. O experimento foi conduzido de forma a colocar no fundo de um recipiente com água uma âncora de volume V de cada um dos elementos mencionados, de forma a ficarem completamente submersas ao longo de toda a análise. Ao fim do processo, a âncora de... Pessoal, ele está dando aqui as 5 opções e ele diz na letra A, por exemplo, a âncora de aço apresentou maior força de impulso que a de ouro. A letra B diz que a âncora de aço apresentou a mesma força de impulso que a de platina. O ouro apresentou menor força normal que a de bronze. O chumbo apresentou maior força normal que a de platina. E o bronze apresentou menor força de impulso do que a de chumbo. Pessoal, então ele está falando aqui resumidamente de força normal e força de impulso. Então vamos lá. Vamos aqui entender o que é que está acontecendo. Ó. Eu vou ter aqui, por exemplo, um recipiente. Vou aumentar esse recipiente aqui. Nesse recipiente eu vou ter âncoras, tá bom? Pessoal, quando a gente tem âncora aqui, ó, eu vou colocar um objeto, uma âncora aqui no fundo do recipiente. Vou representar a âncora, ó, por essa caixa. Então eu vou ter essa âncora aqui, beleza? Galera, a gente sabe que qualquer corpo dentro de um fluido, submerso em um fluido, eu vou ter a presença de uma força. Que força vai ser essa? Vai ser uma força de empuxo. A questão disse, ó, que esse objeto aqui, que essas âncoras, elas vão ter todas, ó, volume V de cada um dos elementos mencionados. E elas vão ficar totalmente submersas ao longo de toda a análise. Então vamos analisar aqui o seguinte, ó. Eu vou ter essas âncoras, certo? Aí essa âncora, ela vai ter o que para baixo? Ela vai ter a força peso, beleza? Galera, como ela está submersa a um fluido, então ela também vai ter o que? Essa âncora? Ela vai ter uma força de empuxo. Então a força de empuxo aqui, ó, para cima, beleza? Tranquilo? Galera, além da força de empuxo, observem que a âncora está em contato com com o fundo do recipiente. Se a âncora está em contato, então tem outra força, que é uma força relacionada ao contato. Qual é o nome dessa outra força? Relacionada ao contato, ó, vai ser uma força normal. Então essas vão ser as forças que vão atuar nesse meu corpo, tá bom? Aí vamos analisar aqui o seguinte. O empuxo, como é que eu calculo o empuxo? Nós vamos lembrar que o empuxo é calculado fazendo o quê? A densidade do fluido no qual a âncora está submersa, vezes o que mesmo? Vezes o volume, vezes a gravidade. E o volume é o volume justamente de quê? Do objeto, tá bom? Então, ó, o volume aqui do objeto, ou volume deslocado, vezes a gravidade. Então, é assim que a gente calcula o empuxo, beleza? De boa? Galera, observe o seguinte, a gente sabe que a gravidade é o quê? Constante. O volume do objeto, a questão diz que todas as âncoras vão ter o mesmo volume. E todas as âncoras estão submersas na mesma, o quê? No mesmo fluido. Então a densidade do fluido vai ser o quê? O mesmo. Consequentemente, a força de empuxo para todas as âncoras vão ser o quê? Iguais. Então, ó, o empuxo de todas as âncoras aqui vão ser exatamente o mesmo valor. Porque todas as âncoras estão submersas no mesmo fluido. E o empuxo, ele depende, ó, da densidade do fluido. Como todas estão submersas no mesmo fluido, então o empuxo vai ser o mesmo. Com isso, ó, a resposta da nossa questão é letra B, que vai dizer, ó, que o aço apresentou a mesma força de empuxo que a platina. Galera, isso aqui está totalmente correto. Por quê? Porque o aço e a platina, eles estão submersos no mesmo fluido. Como eles estão submersos no mesmo fluido, ó, a gravidade é a mesma, o volume das âncoras é o mesmo, que a questão disse, e a densidade do fluido é o mesmo. Então, as três grandezas são constantes, consequentemente, o empuxo é o mesmo. Ou seja, o empuxo que está agindo no aço vai ser igual ao empuxo que age no bronze, que é igual ao empuxo que age no chumbo, que é igual ao empuxo que age no ouro, que é igual ao empuxo que age na platina. Então, os empuxos aqui vão ser exatamente o quê? Iguais, certo? E por que são iguais? Porque a densidade é o mesmo, o volume da âncora é a mesma, a gravidade é a mesma. Caso lembra, a densidade do fluido que eles são submersos. O empuxo depende da densidade do fluido, não a densidade do material aqui, tá bom? Galera, caso o volume de um deles fosse maior, então quanto maior o volume, maior seria o empuxo. Porém, como o volume é o mesmo, então o empuxo de todos vai ser o mesmo. Aí observa aqui, ó, que está colocando também força normal. Vamos analisar aqui a força normal, ó. Para a gente analisar a força normal, nós vamos lembrar do seguinte. Força normal é uma força relacionada ao que mesmo? É relacionada ao contato, tá bom? Então, ó, quando a gente fizer aqui a força normal, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Densidade, ó, Quando a gente fizer aqui a análise da força normal, então a gente vai observar que
eu tenho duas forças para cima, que é a força o quê? De empuxo mais a força normal. Então, a análise aqui que é o empuxo mais normal vai estar em equilíbrio com a força para baixo, que é a força peso. Então, vamos isolar aqui a força normal, ó. Então, a força normal vai ser igual ao peso menos o empuxo, tá bom? Então, é assim que a gente vai calcular a força normal. Vai ser o peso menos o empuxo. Sendo que o empuxo de todas elas são o quê? Constantes. Então, vai ter a maior normal, aquela que apresenta o quê? O maior peso, certo? Então, quanto maior o peso, maior vai ser a normal. Aí, se eu quiser saber aquela que apresenta a maior normal, é só a gente lembrar agora o seguinte. Como é que nós vamos calcular o peso? O peso aqui é em massa vezes gravidade, certo? Galera, a massa aqui, a gente sabe que a massa depende de quem, ó. Se eu fizer aqui a relaçãozinha da densidade é igual a massa sobre volume. Quando eu fizer meio com meio, temos com extremos, então a massa é a densidade vezes o volume. Ou seja, o peso do objeto aqui, ó, vai ser a densidade do objeto vezes o volume do objeto vezes a gravidade. Então, é assim que a gente calcula o peso desse objeto. Então, observe que a gravidade é a mesma e o volume dos objetos é o mesmo, ou seja, aquele material que apresenta a maior densidade vai ter o quê? O maior peso. E, consequentemente, se ele tem o maior peso, então ele vai ter a maior o quê? Normal, tá bom? Aí vamos lá, qual desses apresenta a maior densidade? É a platina. Se a platina apresenta a maior densidade, então quanto maior a densidade aqui, ó, já que o volume é o mesmo, quanto maior a densidade, maior o peso do objeto. Então, quanto maior for esse peso do objeto, maior a normal. Então, a maior normal de todas aí vai ser o quê? A platina. Aí vamos ver alguma questão que fala aqui da normal, ó. Na letra C ele diz, o ouro apresentou menor força normal que a do bronze. Vamos ver, ouro e bronze. Pessoal, a densidade do ouro é 19,3, a do bronze é 8,3. Então, se a densidade do ouro é maior, então, ó, como o volume é o mesmo das âncoras, a gravidade é a mesma, então a densidade do ouro é maior. Se a densidade do ouro é maior, então o peso do ouro também vai ser o quê? Maior, certo? Se o peso do ouro é maior, consequentemente, a normal do ouro vai ser maior. E a letra C diz o contrário, que o ouro apresentou menor força normal, tá errada. Letra D diz que o chumbo apresentou maior força normal que a platina. Pessoal, a platina é a que apresenta a maior força normal de todas, justamente porque a platina, ó, tem a maior densidade, e quanto maior a densidade do objeto, maior o peso do objeto, e consequentemente, quanto maior o peso do objeto, maior a normal. Então tá errado, a letra D tá ao contrário, certo? E a letra E, o bronze apresentou menor força normal, ou menor, perdão, menor força de empuxo que a do chumbo. Pessoal, a força de empuxo nós já entendemos que é exatamente o quê? O mesmo, porque o empuxo não depende da densidade do objeto. O empuxo depende só da densidade do fluido e do volume do objeto deslocado, tá bom? Tranquilo, de boa? Como o volume do objeto é o mesmo, a gravidade é a mesma e a densidade, todos estão no mesmo fluido, então o empuxo vai ser exatamente o mesmo. Portanto, ó, o gabarito da nossa questão, letra B.